Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que sejamos transformados através dela. Que bom que você está aí junto comigo nessa jornada pessoal da qual eu estou compartilhando com vocês de uma jornada inteira da Bíblia. Esse é um compromisso que eu tenho com o Senhor de compartilhar isso com as pessoas. É por isso que eu estou aqui. Não querendo mostrar nada, mas dizer que é possível para cada um, porque o período que nós temos aí de leitura é administrável para o dia de todos nós podemos, e é algo que Deus espera, esse relacionamento com cada um de vocês, beleza? E que você possa ser inspirado. Eu estou com minha Bíblia aqui, minha palavra de Deus, a Escritura Sagrada de 365 dias, e ela é separada de forma diferente, como muitos já sabem, né? Antigo, Novo, Salmo e um Provérbio. E assim nós temos a porção inteira da Palavra de Deus distribuída em cada dia do ano. Então, você que está comigo, bora para a nossa leitura de hoje. Muito bem, hoje nós estamos aí na leitura de 335. Olha, tô feliz, estamos aí entrando no último mês, né, da nossa leitura. Temos aí mais, quantos dias? 31 ou 30 dias? 31 dias, hoje até 31 dias. Então, vamos fazer valer esse último período da nossa leitura, para que assim possamos dizer que a gente combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Tá certo que isso Paulo diz no final da sua vida, mas como objetivo, nós teremos esse objetivo de finalizar. Então, pegue lá a sua Bíblia, as leituras estão mais curtas, acho que amanhã, depois da manhã. Vamos ver como é que estão os outros dias. A gente teve leituras compridas aí dias atrás, desde o começo do ano, teve alguns dias, a gente vê pelos vídeos. Mas agora as leituras estão mais rápidas, que nem aqui, ó. Hoje é só isso aqui, é só essa parte aqui, ó. Ó, hoje tá tudo aqui, ó. Tá vendo? Ó, tudo aqui. Tudo aqui, ó. Aqui no começo. Toda a nossa leitura de hoje está aqui. Nas outras a gente teve duas dessas e mais um pouquinho. Então vamos nos deleitar e desfrutar deste tempo, ok? Abra lá em Daniel 8, 1, 27, vamos para a nossa leitura. Pegue lá, cafezinho gostoso de manhã. Muito bom. Vamos lá. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Isso aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. Quando eu tive a visão, parecia que eu estava na cidade de Suzã, que fica na província de Elão. Nessa visão, eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e eis que diante do rio estava um carneiro que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido que o outro, e o mais comprido apareceu por último. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste e para o norte e para o sul, e nenhum animal podia resistir a ele, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria e assim se engrandeceu cada vez mais. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Foi na direção do carneiro que tinha os 2 chifres. Eu tinha visto diante do rio e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Eu vi quando o bode chegou perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o atacou e lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do
poder do bode. O bode se engrandeceu cada vez mais, porém, enquanto estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. De um deles saiu um chifre pequeno que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus, lançou por terra alguns desse exército e das estrelas e a pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército, tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade e tudo que ele fez prosperou. Depois ouviu um santo que falava e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs. Depois o santuário será purificado. Depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha a aparência do homem. Eu ouvi uma voz do homem que vinha das margens do rio Ulai e que gritou assim: Gabriel, explique a visão a este homem. Ele veio para perto de onde eu estava. Quando chegou, fiquei com muito medo e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: filho do homem, você precisa entender que esta visão se refere ao tempo do fim. Ele ainda falava comigo quando caí sem sentido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou, me pôs em pé e disse: eis que vou lhe contar o que há de acontecer no último tempo da ira, quando esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O fato de o chifre ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres em seu lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Quando se aproximava do fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia fará prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. A visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão e não havia quem a entendesse. Então, a visão que Deus trouxe para Daniel, nem ele entendia. Ele falou assim, não havia quem entendesse essa visão. 1 João 2, 1 a 17. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Gente, agora vamos lá. Isso eu quero dizer, não há líder, não há pastor, não há ninguém, e assim, eu desafio a vocês refletirem por isso. Nem, segundo Paulo diz, nem ninguém. Eu diria, nem Maria, que muitos acreditam, que intercede por nós. Não tem. Se você pecar, existe alguém
que tem como advogado junto ao Pai Jesus Cristo o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Então, diria, ninguém. Para aqueles que, se tiver aqui os católicos, eu diria assim, Maria teve o seu propósito fantástico. Não há mulher como Maria, que deu luz ao Filho Jesus. Mas a palavra de Deus também diz que ela está debaixo do jugo humano de qualquer um. E ela também é ser humano como qualquer um. E estará na eternidade como qualquer um de nós. Ela não tem esse poder de interceder. Porque a palavra diz que só tem um que pode interceder, que é Cristo. Hebreus fala sobre isso também. E a gente vê isso aqui também em João. Se você pecar, tem um advogado. Só tem uma pessoa que pode advogar a nosso respeito. Beleza? E nisso sabemos que o temos conhecido se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guardo os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão, permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Eu tenho que amar aquele irmão lá. Sim, mas amar não quer dizer ser conivente, não quer dizer que você tem que andar com ele todos os dias, mas existe uma questão de respeito, comunicação, pode haver confronto debaixo da palavra de Deus, aquilo que Deus está colocando, não, sim. Agora, se a pessoa se ofende ou não com aquilo que a gente chama de verdade e a gente traz à luz da palavra, aí é algo que a pessoa precisa lidar, mas isso também é amar. Amar é também não se contentar com a postura do teu filho. É você repreender ele, é você incentivar ele a não permanecer o mesmo. Mudança de caráter. Tudo a ver com caráter. Beleza? E realmente, se nós odiamos as pessoas, nosso irmão, aí está na hora de você refletir. Por mais que as pessoas nos ofendam, eu vou dizer assim, vou ser bem sincero com vocês, eu passei por alguns desafios. Os pastores, muitos passam, a maioria, se não todos passam por esse desafio. A gente tem uma premissa que a Bíblia diz que a jornada de um ministro, de um pastor, ela é solitária. Isso Paulo escreve. Mas, mesmo rodeado de pessoas. E dentro disso a gente se apoia muito no coração e reconhecimento, porque a gente gostaria, né, as pessoas reconhecessem um pouquinho, né, da obra de Deus nas nossas vidas, né, mas muitas vezes nós somos difamados. E isso nos deixa em uma posição interna de frustração e às vezes de ansiedade, isso é complicado. E eu vou confessar, se nós abrimos e deixamos isso acontecer no nosso coração, a gente desanda. Como todos já desandaram, todos precisam de um auxílio e conversar com pessoas, né? Ter uma cobertura espiritual. Todo pastor precisa disso. E eu venci isso realmente pensando assim: eu preciso amar as pessoas e pensar que nem Cristo falou assim: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E isso tirou muita pressão da carga pastoral
que nós carregamos, que eu carreguei, que eu carrego. E eu tomo as responsabilidades e as brigas que eu compro estão relacionadas à palavra de Deus, ao confronto dela. E deixar essa geração ser a força da igreja, porque a Bíblia fala que o jovem é a força da igreja. Então, quando nós fazemos isso, nós começamos a olhar as pessoas com amor, nós não odiamos mais elas. A gente se frustra com algumas posturas, né? Mas isso não nos tira o sono e nós podemos avançar e amar as pessoas cada vez mais, porque as pessoas também precisam crescer, como nós precisamos crescer todos os dias também, como pastores, ok? Continuando, filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevo a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. E jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Não amem o mundo, nem as coisas que há nesse mundo. Se alguém amar o mundo e o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Salmos 121:7. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que lhe será dado ou o que lhe será acrescentado à língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo debaixo de que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz, quando eu falo, eles queimam pela guerra. E Provérbios 28, 25, 26. O cobiçoso provoca discórdias, mas o que confia no Senhor prospera. Quem confia no seu próprio coração é tolo, mas o que anda em sabedoria será salvo. E assim terminamos a nossa leitura de 335. Dito tudo isso, eu vou finalizar com: eu sou o pastor Christian, assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dá um like, e assim a gente cresce essa comunidade que ama ler a palavra do Senhor e quer realmente que ela seja o bom tesouro depositado de Cristo através do Espírito Santo em nossos corações. Deus abençoe vocês e eu espero vocês na leitura de amanhã.